Fala galerinha! Aqui é Marcelo da Creare Design trazendo para você mais um tutorial fantástico! E pessoal, hoje nós estamos na nossa segunda aula. Sei que vocês estavam ansiosos para isso, né? Então estamos na nossa segunda aula de como ganhar dinheiro em casa utilizando Photoshop e o Illustrator. Pessoal, hoje essa aula, do meu ponto de vista, é a aula mais importante de todas. E por que eu digo isso? Porque hoje nós aprenderemos a trabalhar com a ferramenta Seleção. A ferramenta Seleção, ela é uma das ferramentas mais importantes para se fazer uma montagem de qualidade ou um anúncio de qualidade. O que você for fazer no Photoshop, fazer uma arte de qualidade, você precisa dominar a ferramenta Seleção. Tudo bem? Então, pessoal, sem mais blá blá blá, vamos conhecer o poder dessa ferramenta Seleção. Gente, antes, de começar a utilizar a ferramenta, eu preciso dizer para vocês que existem vários tipos, várias formas de se fazer seleção no Photoshop. E cada uma tem, sem dúvida alguma, uma função específica, tá? Para cada tipo de recorte que você quer fazer ou para cada tipo de aplicação de efeito, você vai utilizar um tipo de seleção, tá? Então, começando, pessoal, por essas seleções simples, tá? Então aqui, ó, o segundo botãozinho da minha barra de ferramentas localizado ali no canto esquerdo, eu tenho uma ferramenta, no caso a sua pode estar selecionada a ferramenta retangular ou elíptica. Para abrir todas as ferramentas aqui de seleção dessa ferramenta, basta apenas clicar e segurar o botão do mouse e aí ele vai me abrir aqui as opções, tá? Hoje, pessoal, nós vamos trabalhar apenas com essa ferramenta retangular e o elíptico, tá? Desse grupo de ferramentas, tá? Então, olha só que legal, pessoal. Se eu clico aqui na ferramenta retangular, e aí eu tenho um objetivo. O que eu quero fazer? Eu tenho aqui um lindíssimo passarinho, um beija-flor, e eu quero pegar esse beija-flor e quero deixar uma parte dele preto e branco. É possível? Totalmente possível. Então, eu vou clicar, arrastar a minha seleção para fazer a seleção da área que eu quero deixar o beija-flor preto e branco, tá? Um detalhe, pessoal, se eu só clico e arrasto, ó, eu tenho liberdade de fazer uma seleção, por exemplo, retangular e tal. Se eu quero uma seleção quadrada, com o mouse clicado, com o botão clicado, eu pressiono junto a tecla Shift, tá? Então, quando eu pressiono a tecla Shift, ele mantém a proporção da minha forma, tá? Então, por exemplo, ó, se é uma forma, se eu defino uma forma assim mais estreita, ó, tá? Eu aperto Shift, ele vai voltar para o padrão que seria um quadrado, beleza? Então, legal, fiz a minha seleção, solto a tecla e solto o clique, o botão, e ele faz a minha seleção. Agora, gente, com essa imagem selecionada, eu posso fazer várias coisas, mas o nosso objetivo inicial é tornar essa área da imagem preto e branco, certo? Então aqui, ó, na nossa caixa de camadas, na parte de baixo, eu tenho esse botãozinho aqui
que serve para eu adicionar um ajuste, tá? Criar uma camada de preenchimento ou ajuste. Então eu vou clicar aqui e aí eu tenho uma das opções que é preto e branco, tá bom? Então eu venho aqui, seleciono essa opção preto e branco e olha que incrível! Ele já aplicou o ajuste ao meu quadrado, né, a seleção que eu havia feito. E aí aqui, pessoal, eu consigo, por exemplo, ó, trabalhar, ele mostra, né, vermelho, amarelo, verde, ciano, azul, magenta, as cores. Porém, como a imagem está preto e branco, ele interpreta, porque ele sabe que é uma imagem colorida, tá? E isso aí a gente já tinha visto na primeira aula os padrões de cor, que nós trabalhamos com RGB, né? Que é um perfil de cor, é um padrão de cor, ou CMYK. E se a imagem é preto e branco mesmo, aí ela não tem cor alguma, né? Então ela pode ser uma imagem em tons de cinza, enfim. Então, se eu mexo aqui, ó, eu consigo trabalhar no meu preto e branco, tá? Ó, aonde seria verde na imagem, eu consigo ali deixar ou mais claro ou mais escuro, aonde era o cian, tá? Então eu consigo trabalhar aqui de uma forma bem legal, tá? E aí, pessoal, em toda a camada de ajuste, e eu já vou mostrar logo na caixa de camada, eu tenho um botãozinho aqui que seria o aqui, ó, é que no português é um pouquinho diferente. Mas o que, que ele faz? Esse botãozinho, ele vincula o meu ajuste a uma determinada camada, tá? Porque no Photoshop nós trabalhamos com camadas. Então, se eu venho e clico nesse botãozinho, beleza, ele vinculou o preto e branco à minha camada. E agora, se eu voltar aqui na caixa de camadas, tá vendo ó, que ele criou aqui uma setinha indicando que a minha camada de ajuste, e essa aqui é a minha camada de ajuste, ela está vinculada à imagem de baixo, beleza? Então, tranquilo, pessoal. E aí aqui, ó, vocês podem ver que ele criou uma imagenzinha aqui branca com o fundo preto, né? Um quadradinho que seria a nossa seleção e o fundo preto. Isso aqui chama-se máscara, tá? Mas nós vamos precisar de uma aula específica só para falar de máscara, que é um assunto muito profundo e também é uma ferramenta maravilhosa, uma possibilidade incrível do Photoshop. Beleza, aí pessoal, o que eu quero mostrar para vocês? A importância de vincular o meu layer de ajuste à camada, tá? Olha só o que vai acontecer. Se eu pegar uma outra imagem, ó, aqui em cima nós temos 4 imagens abertas que eu selecionei para a gente trabalhar, tá? Então, se eu venho aqui, ó, tem uma imagem de uma moça, né, sorridente e tal. Se eu pego aqui a imagem dela e arrasto, tá? Ó, a gente precisa ver se o layer não está bloqueado com cadeadinho, tá? Se ele tiver um cadeadinho em cima do layer, é só você clicar em cima do cadeadinho, ele vai desbloquear e aí você pega a imagem e arrasta para cima da outra imagem. E aí vem aqui e solta. Beleza, a minha imagem está muito grande, tá? Para eu diminuir o zoom, eu aperto a tecla Ctrl e o botão menos, tá? Ctrl no PC, o Command no Mac e o botão menos. Aí, eu vou pressionar agora para redimensionar, né, para diminuir a imagem da moça, o atalho Command T de tatu, tá? Command T de transformar ou Ctrl T no PC. Beleza.
Aí, a partir do momento que eu aperto Ctrl T, ele mostra esses bounding box, esses pontos, né, para que a gente possa diminuir a imagem. Então agora eu vou segurar a tecla Command ou Ctrl e o menos novamente, tá? E aí ele aparece aqui todas as âncoras, né, todos os pontos. E agora eu vou pegar, ó, clicar e diminuir a minha imagem, tá? Beleza, não preciso diminuir muito. Assim que eu terminei a transformação da minha imagem, eu vou teclar a tecla Enter. Pronto. Agora, pessoal, eu vou pressionar a tecla Ctrl mais o número 0, ou no Mac Command 0. Que aí o que ele faz? Ele pega e ele ajusta o tamanho da minha imagem à tela. Mas eu poderia também, se ela tivesse aqui pequena, eu poderia apertar Ctrl+, tá bom? Ou Command+. Beleza, galerinha? Então agora, o que eu vou fazer? Olha só, eu vou pegar a camada da moça e eu vou trazer para baixo da camada do beija-flor, tá? Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou desvincular o meu layer de ajuste à camada do beija-flor, tá? Se eu não desvincular, o que vai acontecer, pessoal? Olha o que eu vou fazer. Eu vou ocultar a camada do beija-flor clicando aqui nesse olhinho. Cliquei, tá? Então, como o efeito preto e branco ele está vinculado à camada do beija-flor, a minha imagem da moça ela não sofreu o efeito daquela seleção onde nós aplicamos o preto e branco. Tudo bem? Agora, se eu desvincular, e como é que eu faço isso? Eu aperto a tecla Alt, tá? Ou no Mac Option. Então, com a tecla Alt no PC, tá vendo que ele mostrou aqui um íconezinho, pessoal, de desvincular a camada. A hora que eu clicar, olha o que aconteceu. O meu layer de ajuste, ele ficou ativo tanto para a foto da moça, quanto para a foto do beija-flor. Viu só? Agora, se eu pegar aqui, né, a camada de ajuste e colocar, tá vendo? Eu estou arrastando ela aqui, pessoal, e colocar ela em cima da camada da moça, aí, né, o ideal seria vincular. Para vincular, eu aperto novamente o Alt e clico. Aí ele vinculou aqui a camada da moça. Então, se eu tirar a visibilidade da camada do beija-flor, ele vai me mostrar a camada da moça com o efeito, com a camada de ajuste ali. Beleza? Galera, então, legal, já aprendemos uma coisa que a gente consegue fazer com a ferramenta de seleção, tá? E aqui eu apliquei, por exemplo, o efeito preto e branco, né? Mas eu posso aplicar inúmeros outros efeitos, tá? Então, por exemplo, ó, se eu selecionar aqui, vamos fazer uma seleção circular, tá? Como eu quero uma seleção redondinha, bonitinha, eu vou segurar o Shift e aí vou fazer a seleção aqui no rosto da moça, tá? Aí venho aqui nos layers de ajuste, aí pessoal, olha o tanto de cores que a gente pode, o tanto de camada de ajuste que a gente pode mexer. Então, aplicar um ajuste de brilho e contraste, degradê, cor sólida, tem uma série de coisas que eu vou deixar aí para vocês brincarem, tá bom? Se eu coloco aqui, ó, filtro de fotos, quer ver? Galera, olha que fantástico. Vou mostrar aqui para vocês. Ó.
Olha lá, tá vendo? Isso aqui é muito legal, porque se você quiser, de repente, fazer um anúncio, destacar alguma coisa, ó, cor, eu posso selecionar a cor que eu quero, entendeu? Se eu quero um azul, por exemplo, um azul mais clarinho, e aí, ó, eu vou, tá vendo? Selecionando aqui, brincando com as possibilidades. E aqui ele está selecionado cor. Se eu selecionar filtro, tem uma série de filtros aqui, gente, ó, que eu posso selecionar para ver como é que fica. Tá vendo? Bom, galera, muito legal, né? Então explorem essas funcionalidades, tá bom? Agora eu vou mostrar outras coisas que a seleção pode fazer, tá? Então vou voltar aqui no meu layer de camadas, vou apagar a foto da moça e o canal, o layer de ajuste é apenas selecionar as camadas e arrastar para o lixinho, beleza? Então vamos voltar aqui para o nosso beija-flor e agora, gente, essa dica vocês vão amar de todo o coração. Olha só, além então dessas ferramentas de seleção, eu tenho outras ferramentas também de seleção que eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. Essa ferramenta ela se chama varinha mágica e ela é muito conhecida, inclusive acredito que até no Paint, se não me engano, tem a varinha mágica, tá? E aí, pessoal, quando eu clico e seguro nessa segunda opção, ele me mostra, por exemplo, ó, ferramenta seleção de objeto, ferramenta de seleção rápida, ferramenta varinha mágica, tá? Olha só, se eu selecionar aqui a ferramenta seleção de objeto e eu venho aqui e faço uma seleção em volta do meu beija-flor e solto, olha o que vai acontecer, ele selecionou apenas o beija-flor. Olha que incrível! Agora, se eu quero pegar essa foto do beija-flor e passar para uma outra foto, o que eu posso fazer? Vir aqui no teclado, usar o comando Ctrl X no PC ou Command X no Mac, recortar a minha imagem, aí eu vou aqui, por exemplo, nesse fundo de pedra, tá? E vou dar um Ctrl V para colar, o comando para colar, ou Command V no Mac. E aí, pessoal, olha que incrível! Vou dar um zoom aqui. Ele pegou e colou a foto do beija-flor, né? A seleção que eu fiz do beija-flor e nós recortamos, eu colei depois da imagem no fundo que eu tinha aberto aqui no meu computador, tá? E aí, beleza. Ó, se eu tirar agora a visibilidade do fundo de pedra, eu tenho, né? Esse quadriculadinho significa que o meu fundo está transparente, tá? Então eu tenho aqui o beija-flor recortado bonitinho. Muito legal essa ferramenta também, né? Então agora, pessoal, vamos voltar lá para o nosso beija-flor. Eu dei o Ctrl Z para voltar. Pessoal, se eu faço uma seleção e depois eu quero tirar essa seleção, eu uso o comando Ctrl D de dado, tá? Ctrl D. Na verdade, de deselect, ou seja, desselecionar, tá? Então venho aqui, Ctrl D, e pronto, eu tiro a minha seleção. Um outro tipo de seleção que eu tenho aqui é a ferramenta de seleção rápida, que é o quê? Ele é um pincel, tá? E aí eu vou passando aqui, ó, o pincel no meu objeto e ele vai fazendo a seleção, tá bom? Então tem que tomar cuidado, né, para ele selecionar exatamente as partes que você quer. E essa ferramenta, pessoal, ela já é diferente da ferramenta anterior que a gente utilizou, que era a ferramenta
selecionar objeto. Ó, tá vendo? Aqui eu errei, ele abriu demais a seleção, porque eu peguei um trecho aqui da parte de fora. Aí, se eu quiser corrigir, eu seleciono a tecla Alt, tá vendo que aparece um sinal de menos? E aí eu clico aqui na parte de fora, tá? Ó, aí ele vai corrigindo a minha seleção. Ou seja, eu posso subtrair uma seleção ou adicionar, tá? Então aqui que está o mais, eu quero o quê? Eu quero pegar essa parte aqui que não selecionou. Então eu venho aqui com, né, o mais, tal, e vou selecionando. Beleza. Então, pessoal, por que eu falei que essa ferramenta ela é diferente da ferramenta selecionar objeto? Porque essa ferramenta ela me permite pegar algum ponto específico, tá? Do passarinho. Então, se eu quero pegar, por exemplo, só a asa, eu venho aqui e vou selecionando só a asa, tá? Então, por exemplo, quero fazer uma montagem, quero colocar uma asa de dragão aqui nesse beija-flor. Beleza, então você seleciona, entendeu? Só a asa dele, e aí você dá, por exemplo, um delete, né, tal, e aí depois você vai montando. São 1000 as possibilidades. Beleza, pessoal? Então, vamos lá para outra opção de seleção que tem aqui, a varinha mágica. Tá? A varinha mágica, como é que ela funciona? Quando você clica para fazer uma, né, para realizar uma seleção com a varinha mágica, a varinha mágica ela vai entender por cor, tá? Pelo mapa de cor, assim. Então, por exemplo, ela pega cores semelhantes e ela faz a seleção. Então, se eu clicar aqui nessa área para selecionar, ó, ele vai pegar apenas as cores semelhantes, tá bom? Então, por exemplo, ele não pegou o passarinho aqui e tal, né? Então, ó, se eu aperto Shift para somar, então, ó, eu venho aqui, tá vendo que ele apareceu um mais ali na imagem da varinha mágica? Aí eu, ó, clico aqui, ele vai somando, tá? Viu só? De acordo com a cor dos pixels, né, dos pontos de cor. Então, ele vai selecionando, tá bom? E é isso aí, pessoal. Isso é outra coisa que também pode ser muito útil, tá? Então, por exemplo, eu quero pegar só algumas cores e alterar essas cores. Então, olha só, vou mostrar aqui para vocês. Ó, tá? Com é que aqui as cores estão bem... Tá vendo que ele está selecionando? É que como tem uma variação muito grande de cor, então por isso que ele vai selecionando só uns pedacinhos, tá? Mas imagine que isso é o que a gente quer, tá bom, pessoal? Então o que eu vou fazer? Por exemplo, ó, estou selecionando. Agora, eu quero pegar, por exemplo, essas seleções que eu fiz com a varinha mágica e deixar, por exemplo, em vez de azul, amarelo. Aí, a gente já aprendeu. Vou vir aqui nos ajustes, tá? Aí eu tenho uma opção aqui, ó, matiz e saturação. Aí, se eu venho aqui e ativo essa caixinha colorir, tá? Eu consigo brincar e mudar as cores ali do passarinho e tal, por conta da seleção que eu fiz. Então, olha só, aqui em saturação eu vou aumentar, tá bom? E aí aqui em matiz eu vou, por exemplo, colocar amarelo. Beleza, escolhi um amarelinho ali, que eu posso deixar ele, ó, mais claro, né? Então mais para o branco, ou então mais escuro, ou até para o preto. Por quê? Porque aqui eu estou mexendo com a luminosidade, tá? Então eu acho que assim tá legal. Beleza, então vou voltar aqui, ó, eu estava na camada de... Opa, aqui não, de ajuste. Estava aqui na camada de ajuste. Então eu vou voltar aqui para a caixa de camadas, tá? Então ele fez ali a minha solução, a minha
a minha camada de ajuste, como já havia mostrado para vocês, tá? E aí fiz aqui o pescocinho dele amarelo. Beleza, galera? Então, espero que esteja claro aí para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, depois vocês postem nos comentários, tudo bem? Então aqui a gente já viu as 3 formas de seleção, tá? Aqui, logicamente, dessa caixa, né? Dessa caixa nós temos essas 3 formas de seleção. Aí, na caixinha aqui de cima, nós também temos outras opções de seleção, que seria a ferramenta laço, a ferramenta laço poligonal e a ferramenta laço magnético, tá? Então, a ferramenta laço, como é que ela funciona? Eu pego e eu vou selecionando aqui livremente, tá? Então, eu posso fazer uma seleção do jeito que eu quiser. Eu posso brincar com a minha seleção. E aí, para demonstrar essa ferramenta, eu vou trabalhar com uma outra imagem, tá? Então, vou vir aqui no meu fundo, tá? Aí, pessoal, vou pegar a ferramenta de laço e vou fazer aqui um desenho, tá? Então, vou dar aqui uma brincada, tal. Principalmente para quem usa tablet, né, que é aquela mesa de desenho e tal, você pode viajar. Então aqui, por exemplo, fiz uma seleção bem maluca, tá? Desenhei a seleção que eu queria e agora eu posso vir aqui na minha camada de ajustes, né? E, por exemplo, sei lá, adicionar um filtro de foto ou um degradê, tá? Então, olha só que legal, Vou colocar aqui, eu tenho várias opções de degradê, pessoal, bem bacana, tá? Então, eu seleciono aqui, por exemplo, um degradê colorido, e aí clico em OK. Aí você pode falar, Marcelo, mas ficou estranho isso, cara. Ficou um desenho meio feio e tal. Mas nós temos uma opção incrível que se chama o quê? Modos de mesclagem. E no canal existe um tutorial super detalhado que eu vou deixar a descrição no vídeo, tá? Então nesse vídeo eu vou deixar a descrição para essa videoaula como trabalhar com modos de mesclagem, tá? Aí, pessoal, aqui, ele abre a caixa de diálogo da ferramenta, né, do preenchimento de gradiente, e eu posso, deixar ele em outro ângulo, tá? Posso trabalhar aqui o ângulo do meu gradiente, a escala, tá? Então aqui, posso deixar ele mais, tá vendo? Mais duro, ou então ele de uma forma mais suave, beleza? Então, bem legal. Aí depois que eu terminei de fazer os meus ajustes, eu clico em OK. E agora, olha o que eu falei dos modos de mesclagem, que é uma ferramenta incrível, tá? Então, se eu seleciono aqui o meu gradiente e venho aqui, tá vendo? Nessa caixinha aqui, que está normal, eu tenho várias opções. Então, eu posso colocar dissolver, escurecer, que top! Multiplicação, superexposição de cores, tal. E muito legal, tem uma série de opções que aí você pode viajar aqui para ver a que melhor fica, tá? Para você criar alguma coisa. Então, olha essa aqui como ficou bacana, pessoal. Isso, essa aqui. Então, eu vou selecionar, beleza? Então, eu fiz aqui o modo de mesclagem, tá? Eu posso colocar opacidade, posso trabalhar uma série de coisas, tá? Agora, se você falar, Marcelo, mas aqui ficou meio duro aqui essa imagem, né? A seleção ali ela não ficou tão legal. Eu posso aplicar, pessoal, um desfoque, por exemplo. Se eu venho aqui em filtro, tá? Desfoque, e aí eu tenho uma vasta opções de desfoque. Posso trabalhar aqui, por exemplo, um desfoque gaussiano, tá? Aí o que ele fala? Porque eu estou trabalhando até então
com um layer de ajuste, tá? Então, para aplicar o desfoque, eu preciso rasterizar a minha camada. Ou seja, ele vai deixar de ser um ajuste e ele vai transformar isso em uma imagem, tá bom? Para mim não tem problema, vou clicar em rasterizar. Beleza! Aí ele rasterizou a imagem e eu posso vir aqui, ó, e trabalhar com um desfoque bem legal, entendeu? Como se fosse uma mancha colorida ali no muro, né? E aí depois colocar um nome, enfim, as possibilidades são infinitas. E aí depois eu clico em OK. Beleza? Então já entenderam aí como é que a gente pode utilizar a ferramenta de seleção de laço. Muito bacana, né? Beleza, galerinha. Então vamos agora para a próxima seleção. Vou excluir aqui a minha camada, tá? Então como é que eu fiz para excluir? Eu posso ou arrastar ela para a lixeirinha, ou então eu seleciono a camada, clico na lixeira e confirmo. Beleza? Então é isso aí. Agora, a ferramenta, tá, aqui, ó, ferramenta laço poligonal. O que acontece? A outra era só clicar e desenhar. Essa aqui já não. Essa aqui, por exemplo, eu clico, aí tá vendo, ó? Olha só, que ela fez ela abriu para eu clicar num segundo ponto. Exatamente, ela trabalha por pontos, pessoal. Então eu clico aqui, ó, clico de novo, tal, entendeu? Então eu vou fazendo pontos, tá? E beleza, depois que terminei aqui os pontos, eu clico 2 vezes para ele realizar a seleção e aí a mesma coisa. Posso aplicar os ajustes, eu posso recortar, tá? Então, como eu já tinha mostrado para vocês, se eu aperto aqui Ctrl X ou Command X, ele recorta o rosto da moça e aí eu posso colocar, por exemplo, aqui num outro fundo, apertando Ctrl V para colar, tá bom? Então, é uma outra forma de seleção. E aí, eu tenho também como parte dessa caixa a ferramenta laço magnético, tá? E o laço magnético, como é que ele funciona? Eu vou clicar uma vez, tá bom? E eu vou desenhando, eu vou passando. E ele automaticamente ele vai criando os pontos, tá bom? Automaticamente. Então, olha lá, tô passando aqui e ele vai fazendo os pontos do jeito que ele acha que tem que ser, beleza? E aí, beleza, pessoal, a hora que eu terminar, eu clico 2 vezes e ele fecha a seleção, tá? Então, ó, recortando aqui, posso criar uma nova camada, colar em outra camada e beleza. Então, se de repente, eu quero fazer um efeito de recorte, alguma coisa assim, sabe? Quando você quer fazer, por exemplo, um anúncio com efeito de recortes, assim, recorte de revista, alguma coisa assim, você pode utilizar essa ferramenta e criar um efeito bem legal. Beleza? Então, essa é a ferramenta laço magnético. E agora, então vou aqui, né, dar um Ctrl Z, Command Z para desfazer. E agora, galerinha, vocês estão preparados? Vocês estão preparados? Porque eu acredito que vocês ficarão bem emocionados nesse momento. Porque eu fiquei quando eu conheci essa ferramenta incrível de seleção, tá? Agora, pessoal, existe uma ferramenta. Eu vou clicar aqui, ó. Eu posso selecionar qualquer uma delas, tá? A varinha mágica, a ferramenta de seleção rápida, tal, enfim. Eu vou selecionar a varinha mágica e aí, na nossa base ali de menu superior, tem um botãozinho chamado Selecionar Assunto. Galera, vocês já tiveram vontade tal de falar, pô, tem uma foto que eu quero recortar, mas o cabelo tá muito difícil e tal, como por exemplo esse aqui. Galera, olha esse cabelo.
super complexo. Como é que eu vou fazer uma seleção de qualidade, né, usando esses recursos que eu mostrei para vocês até agora? É praticamente impossível. Mas a Adobe, galera, todo o meu coração e meu amor à Adobe, eles criaram essa ferramenta Selecionar Assunto. E clicando sobre ela, acontece uma mágica. Olhem só. Ó, pode às vezes demorar um pouquinho e ele fez a seleção. Aí você pode falar, nossa, Marcelo, mas não sei, aparentemente está estranha essa seleção. Garanto para vocês que não está. E agora, pessoal, olha só, é claro, sempre algum ajuste precisa ser feito, enfim. Bom, eu fiz a seleção com a opção Selecionar Assunto. Agora eu vou clicar em Ctrl X, tá? Para recortar, recortar a minha seleção. Ctrl X. Agora eu vou vir aqui no meu fundo de pedra, tá? E eu vou dar o comando aqui no teclado Ctrl V para colar. Perfeito. Galera, olha que coisa incrível que ficou essa seleção de cabelo. Ficou simplesmente maravilhosa. Maravilhosa. Não é mesmo? E aí, pessoal, você pode, de uma forma muito simples, fazer uma seleção absolutamente complexa, tá? E aí eu vou fazer aqui a aplicação, estou diminuindo, né? Estou redimensionando. Lembra como é que a gente redimensiona, pessoal? Comando, atalho, Ctrl T de transformar. Ctrl T de transformar. Tá bom? Aí, terminei de transformar a minha imagem, teclo Enter. Perfeito. E a nossa seleção incrível está feita. Muito legal, né? E aí, pessoal, agora, para finalizar, existem muitos tipos de seleção e tal, mas com essas dicas que eu estou dando para vocês, eu acho que vocês já falaram, Marcelo, meu mundo, minha vida mudou, porque dá para fazer muita coisa incrível, né? E agora eu vou mostrar para vocês uma opção maravilhosa também de seleção, que é a seleção de intervalo de cores. Para isso, eu vou vir aqui na imagem do meu simpático sapinho ou perereca. Eu acho que é perereca, né, gente? Ele parece ser pequenininho. Então, vou vir aqui, né? Meu layer, muito importante, sempre trabalhar com o layer que você quer selecionado, tá? Aqui eu só tenho um, tudo bem. Mas se tivesse mais de um, sempre importante verificar se o seu layer está selecionado. E aí eu vou vir em selecionar, aqui na parte superior, e a opção intervalo de cores. Beleza. Aí, galera, quando eu conheci essa ferramenta, eu fiquei maravilhado. Porque, assim, eu só vou dar uma geral de coisas que você pode fazer com essa ferramenta de seleção, né? Com esse recurso de seleção. Sabe quando você tem, por exemplo, uma foto que a pessoa está com uma blusa verde e de repente você quer que a blusa seja rosa, né? Ou de outra cor, assim. Com esse tipo de seleção, você faz isso em questão de segundos. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Pessoal, aqui eu já tenho, por exemplo, a seleção é por intervalo de cores. Então eu posso selecionar aqui um vermelho, um amarelo, um verde. Aqui nessa nossa imagem a gente tem verde, a gente tem amarelo também, né? Então, por exemplo, se eu selecionar aqui um verde e clicar em OK, você fala, nossa, Marcelo, mas o que aconteceu? Não apareceu a seleção tal? Mas ele fez a seleção, tá? Então, se eu venho aqui e seleciono a opção Ctrl J, tá?
Ctrl J, eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer. Ele criou uma nova camada, certo? Agora, se eu pegar aqui e desabilitar a visualização da minha camada da perereca, olha só, pessoal, eu vou aumentar aqui. Vocês conseguem ver que ele selecionou o verde da minha imagem? Por quê? Porque a gente pediu para ele selecionar o verde, certo? E quando eu tenho uma seleção ativa e eu seleciono o Ctrl mais o J, ele cria uma nova camada com aquela seleção que eu fiz. Ou seja, eu selecionei a parte verde do meu sapinho. Beleza? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui o olho, né? Eu vou habilitar a visualização da minha camada do sapo. Beleza? E aí, pessoal, eu vou deixar selecionada a camada da seleção que eu fiz da parte verde do sapo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no layer de ajuste e vou selecionar a opção equilíbrio de cores. Beleza? Legal! Aí eu vou habilitar, tá bom? Vou habilitar, porque se eu não habilitar, pessoal, a opção de vincular, né, o ajuste à camada que eu quero, o que acontece? Ele vai mexer com toda a minha imagem. E eu só quero que ele mexa na parte verde que eu fiz a seleção. Então eu cliquei aqui já, ele já vinculou a minha camada, e se eu vir agora aqui, ó, e mexer, tá vendo, gente, que ele está trabalhando ali, ó, no verde? Eu posso deixar ele mais escuro ou mais claro, tá? Aí se eu venho aqui, ó, no magenta, olha lá, viu só? Então o que acontece? Se eu quero tratar uma imagem, eu consigo melhorar, por exemplo, só uma determinada cor. Então aqui, ó, posso deixar ou mais para o amarelo ou mais para o azul, tá? Então o amarelo, o verde fica mais vivo, né? E agora eu vou diminuir um pouquinho e, pessoal, olha a diferença de como estava a minha imagem antes e como ela ficou depois. Olha só, antes ela estava assim e depois ela ficou assim. Legal, né? Mas não acabamos por aqui. E se eu quiser pegar e mudar esse verde do sapo, em vez de ser verde, ser azul, ou ser rosa, ser uma outra cor? Vamos lá. Vou apagar, vou selecionar aqui as duas camadas, tá? Então eu seleciono uma, seguro o Command ou o Ctrl ou o Shift. Opa! E seleciono a outra. Então selecionei as duas camadas. Agora venho aqui em apagar, confirmo, beleza, apaguei. Então vamos novamente aqui em selecionar e intervalo de cores. Agora, pessoal, eu já mostrei que vocês podem fazer a seleção por uma cor já definida aqui na própria imagem, ou por realces, tons médios e sombras, ou seja, as partes escuras, claras ou médias da imagem. E aí, logo, e essa vai ser a nossa cereja do bolo, antes de eu me despedir de vocês, tá? Mas vou vir aqui agora em amostra de cores, tá? Clicar nessa opção, amostra de cores, e aí o que acontece? Ele habilita para mim um conta-gotas, certo? E aí, pessoal, olha só, eu vou clicar aqui, por exemplo, no verde. Aí ele selecionou tudo que tem aquela tonalidade de verde. Agora, e se eu quiser expandir um pouco mais, né, para outras tonalidades de verde? Eu seleciono a tecla Shift, tá? Seguro, né? Aperto e seguro a tecla Shift, clico e eu vou deslizando aqui o mouse
pelas tonalidades de verde que eu quero, tá? Então, legal. Beleza. Aí vocês viram aqui nesse previewzinho que umas áreas brancas, né, ele ficou mais forte e outras ele ficou mais, né, mais escuro, tal, é por conta da intensidade das tonalidades de verde, tá? Então, beleza, vou clicar em OK. Legal, agora ele me mostrou a seleção. Por quê? Porque ele não fez uma seleção tão superficial. Ele fez uma seleção um pouco mais densa, tá? E agora eu vou vir aqui no modo de mesclagem. Desculpa, pessoal, na opção de ajustes e vou vir aqui na opção matiz saturação. Beleza, tá? Agora vou selecionar a opção colorir, tá ok? Vou vincular o ajuste à camada, beleza? E agora, pessoal, ó, eu vou pegar aqui a saturação e vou aumentar, tá? Então vou deixar ela ali em 90 ou o tanto que eu quiser, pessoal. Isso aí fica a critério de cada um. E aí, em matiz, eu vou mexer aqui no meu cursor. Olha só, galera! Ó, deixar a pererequinha ali vermelhinha, né? Ou laranja. E aí, conforme eu vou deslizando, ele vai mudando a cor. Olha que legal! Muito bacana, né? Ó, a pererequinha rosa ficou top. E aí eu posso deixar o rosa mais escuro, mexendo na luminosidade, tá? Ou mais claro, tá? Então, para deixar assim o mais real possível, eu vou escurecer e ó, acho que assim ficou legal. Beleza? Então, para recolher aqui a minha janela, eu clico aqui. Opa, deixa eu fechar aqui, gente. Clico aqui nessas duas setinhas aqui em cima, né? Vou aqui abrir as camadas, tá? E aí o meu layer de ajuste está aqui. Se eu quiser mostrar, né? Se eu quiser ver como é que estava antes e como é que está depois, com o layer de ajuste, é só eu tirar a visibilidade aqui, o olhinho. Ó, antes, depois, antes e depois. E agora, galera, vocês estão preparados? Agora é a cereja do bolo. Chegou a hora da cereja do bolo. Você já viu aquela foto de revista que a mulher tá com um efeito incrível na pele? Tipo assim, aquela imagem com contraste bonito e tal, que você fala, meu, que coisa maravilhosa essa foto. O cabelo com aquele brilho incrível e tal. Já viu esse tipo de foto? Então agora fica a cereja do bolo e eu preciso do like, do compartilhamento e da inscrição de vocês no canal. Combinado? Agora é a cereja do bolo. Vamos lá então, pessoal. Então vamos deixar o nosso simpático sapinho aqui. E agora, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui o... Não, já está aberto. Beleza. Vou vir aqui nesse site incrível chamado Pexels, que é um banco de imagem maravilhoso, maravilhoso. E tem muita imagem legal aqui, tá? Então eu vou pegar uma imagem, tá? E eu vou mostrar para vocês um efeito incrível, incrível que eu vou fazer. Pode ser essa moça bonita aqui, tá? Então, selecionei ali a foto, tá? Na verdade, ó, como por exemplo, o Photoshop ele permite esse tipo de comando, então eu vou clicar com o botão direito do mouse, né, vir aqui em copiar imagem, abrir o Photoshop, arquivo,
novo documento. Ele já vem configuradinho, porque ele entende, né, que eu estou trazendo uma imagem para o Photoshop. Vou clicar em criar e vou dar Ctrl V ou Command V para colar a imagem. E agora, galera, olha só. Então, essa é uma imagem que ela não está nem com um contraste tão legal, mas a gente vai fazer um milagre nela, tá? Então, eu vou vir aqui em selecionar, intervalo de cores. Aí, aqui, ó, selecionar, eu vou colocar realces. Realces, tá bom? Realces é o quê? São as partes mais claras da imagem, beleza? Então, ó, eu tenho aqui também o grau de seleção, tá? Ó, posso aumentar ou diminuir, tá? Então, no meu caso aqui eu vou deixar 20, mas isso fica a critério de cada um. E vou clicar em OK. Beleza, ele fez a minha seleção. Às vezes você pode olhar, pessoal, não se guiem por aquilo que ele seleciona, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. Aí vamos vir aqui na camada, e aí, na camada da modelo, né, eu vou criar um layer de ajuste, tá bom? De níveis. Níveis. Legal. Agora, gente, esses daqui, né, a gente selecionou o quê? Os realces. Então, a hora que eu trabalhar aqui no meu gráfico, vocês vão verificar que ele vai trabalhar apenas com as áreas claras da imagem, tá? Então, ó, eu tenho 3 pontinhos aqui, ó, eu posso escurecer, tá vendo ali, gente, no rosto dela? Ó, posso escurecer ou clarear. Aí, olha só, eu vou clarear essa área da imagem, tá? Para ter aquele contraste bonito e tal. Na boca dela também, tá? Não precisa ser algo muito exagerado, mas até os olhos, ó, tá vendo só? Olha lá embaixo dos olhos, olha só que legal. Então, beleza, vamos lá. Pronto. Beleza, então já fiz, vou voltar aqui nas camadas. Aí, os meus níveis, esses daqui, eu vou clicar 2 vezes aqui onde estava escrito níveis 1 e vou renomear, tá bom? Vou colocar luzes e vou apertar em Enter. Maravilha, tá? Detalhe, gente, vincular o ajuste à camada, tá? Então vou clicar aqui, ó, no Alt e vou vir bem na divisão entre um layer e outro. E aí, a hora que ele aparecer esse iconezinho que vocês estão vendo, eu vou clicar. Beleza, ele vinculou. Legal? Agora, vamos selecionar novamente a camada, ir aqui em filtro, intervalo de cores. Cadê? Tô ficando doido? Desculpa, gente, é selecionar. Tô ficando maluco já. Intervalo de cores. E agora, em vez de realces, eu vou escolher as sombras, tá bom? E vou clicar em OK. Legal, ele fez a seleção de toda a sombra, né? De tudo aquilo que é mais escuro. E agora eu vou fazer a mesma coisa. Vou vir aqui no layer de ajuste e selecionar níveis. Maravilha! E agora, pessoal, eu vou trabalhar aqui, olha só, com o preto, né? Então, estou trazendo o preto aqui mais para dentro, tá? Os tons médios aqui, ó, posso
trabalhar se eu quiser, né, e tal. E os brancos aqui se eu quiser também, né, para de repente dar um pouco mais de contraste. Aí você vai trabalhando do jeito que você achar que fica mais interessante. Beleza? Então, terminei. Agora eu vou vir aqui novamente nas camadas e pessoal, vocês estão preparados? Porque muitas vezes a gente faz aqui os ajustes e pode ser que você não sinta tanta diferença. Ó, eu vou usar aqui o atalho Ctrl+, tá? E aí eu vou vir aqui e vou, porque ó, as duas camadas, né, as duas camadas de ajuste estão visíveis, tá? Agora eu quero visualizar apenas a camada sem os ajustes. Então eu vou vir na camada, né, normal, onde não estão os ajustes. Ah, gente, uma coisa que eu esqueci. Aqui a gente tinha nomeado essa camada como luzes. Então essa camada aqui eu vou nomear como sombras, tá bom? Só para deixar organizadinho. Então, ó, na camada original, eu vou vir no olhinho, né? E vou selecionar a tecla Alt no Windows ou Option no Mac e vou clicar. Olha como estava a minha imagem antes. E agora vou clicar novamente, pressionando o Alt, tá? Olha como ficou depois. Antes, depois. Antes e depois. Muito legal, não é mesmo? Pessoal, o Photoshop é incrível. Incrível. E com seleções de qualidade, não existe limites, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham curtido muito dessa aula. Eu sei que ela foi densa, mas eu fui falando bem devagarzinho, bem detalhadamente. Espero que vocês tenham gostado muito. E continuem assistindo às aulas, porque ainda nós não chegamos nas partes ainda de máscara, de efeitos, de trabalhar com texto. Tem muita coisa boa vindo por aí. Beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido muito e até o próximo tutorial. Valeu!